Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Formação Continuada, né, na nossa série Envelhecimento Ativo. Nessa série temos por objetivo trazer temas de relevância aos profissionais da educação e temos trazidos aí especialistas de várias áreas, da área da saúde, justiça e também cidadania. Na tarde de hoje temos a honra de receber a doutora Valmari Aranha, ela é psicóloga, e nos falará sobre as representações sociais do envelhecimento e seus aspectos psicossociais. Eu vou passar a palavra para a dona Carmen, que nos acompanha também, né, mediadora no nosso canal, na nossa série, e na sequência passo a palavra para a doutora Valmari, para que ela possa falar de um tema tão importante e que nos tempos de hoje se faz muito necessário. Por favor, dona Carmen, fique à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Valmari, seja bem-vinda, um prazer receber você aqui com a gente. Essa rede gosta de novidades, gosta desse olhar que a gente está trazendo sobre o envelhecimento, e a sua experiência na área de geriatria vai ser muito importante. Eu estou curiosa para assistir tudo que você tem a dizer. As perguntas vão chegando, a Tânia depois vai passar, então fique à vontade. Nossa convidada de hoje, uma boa palestra para a gente. Doutora Valmari, por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigada, Tânia, dona Carmen, pelo convite, pela oportunidade. Um tema bastante relevante, né? Claro, sou suspeita para falar disso, é minha área de estudo, é minha área de trabalho. E falar sobre envelhecimento, ele é um tema muito importante, não só para quem já envelheceu. Dificilmente alguém não tem alguém já acima dos 60 ao seu redor, e o envelhecimento ele é uma questão de tempo, né? Eu costumo brincar muito que todos vamos envelhecer se tudo der certo. Então, a ideia é como cuidar desse envelhecimento para que ele possa acontecer da melhor forma possível, dentro das mudanças, né? Eu sei que vocês já discutiram alguns temas que permeiam o envelhecimento, todo o preconceito que acontece com quem envelhece no nosso país e no mundo, e a proposta é trazer alguns pontos de reflexão para que a gente consiga lidar com algumas mudanças e com tudo o que tem acontecido por conta da pandemia e que pode interferir no nosso estilo de vida. Eu preparei alguns slides mais para orientar um pouco do que eu vou dizer e eu não me empolgar mais com um assunto do que por outro, mas é importante que vocês tragam as colocações de vocês possam fazendo as perguntas, a ideia é trocar das nossas experiências. Então, eu vou ler aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir enxergar aí no slide de vocês, as representações do envelhecimento e os seus aspectos, né? Então, eu tenho um percurso no envelhecimento já há um bom tempo, né? Desde que eu me graduei, eu comecei a trabalhar, trabalhei no serviço de geriatria do Hospital das Clínicas por mais de 20 anos, trabalhando com idosos em diversas condições, desde promoção de saúde, pessoas que procuravam o hospital para cuidar da sua saúde e não adoecer, né? Nós temos até hoje lá alguns programas psicoeducativos de promoção de saúde, de qualidade de vida, de relacionamento e engajamento com outros idosos, que nós também sabemos que é algo bastante importante. E hoje eu tenho um trabalho na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, também trazendo alguns estudos e pesquisas em relação ao envelhecimento. E o meu objetivo hoje, se vocês puderem passar o próximo slide, é apresentar, né, o envelhecimento e as suas implicações, abordar a importância das emoções no estilo de vida e discutir um pouco dos efeitos da pandemia. Eu não sei se está aparecendo para vocês os slides. Eu estou vendo você, Tânia. Sim, está aparecendo. Está aparecendo. Está aparecendo, então tá bom. Está aparecendo. E eu queria começar trazendo para vocês uma reflexão que o envelhecimento ele não acontece na nossa vida de uma hora para outra como uma doença, né? A Covid está aí, né? As pessoas contraem o vírus, adoecem. Eu posso sofrer um acidente e tenho uma fratura ou tenho um traumatismo, e isso traz algumas consequências. O envelhecimento ele não é uma doença e ele não acontece na vida da gente de uma hora para outra, né? Então, eu gosto muito de pensar que nós envelhecemos como vivemos, nem melhor nem pior.
Ninguém vai dormir com 59 anos e acorda com 60 anos completamente diferente. O envelhecimento, ele é uma continuidade da nossa história. Às vezes eu me pergunto, será que eu vou envelhecer de uma maneira problemática? Será que eu vou ter dificuldade? Ou eu vou aceitar o envelhecimento? E às vezes a gente olha para o colega e às vezes a gente fala assim, nossa, esse aí quando envelhecer vai ficar insuportável, né? Por que quando envelhecer vai ficar insuportável? Pode ser que é uma pessoa mais custosa, uma pessoa mais difícil, né? Esses dias eu ouvi de um colega, falou assim, eu sou tinhoso mesmo, né? Então, às vezes a pessoa, o que é alguém que é tinhoso, que é mais difícil? Estou falando de características de personalidade. E a nossa personalidade, ela não muda de uma hora para outra. Ela pode ter algumas características acentuadas por conta das mudanças que vão acontecendo na nossa vida, mas não é por conta da idade. Assumir e jogar todas as nossas mudanças na conta da idade é preconceito, é etarismo, vocês já falaram sobre isso, né? O envelhecimento, ele é um processo contínuo que é marcado pela heterogeneidade e pela individualidade, e um ponto importantíssimo é a biografia, né? Então, o quanto eu preciso considerar a individualidade e a história de vida de cada um para pensar o envelhecimento. Pode passar o próximo, por favor? Quando eu falo no envelhecimento, na personalidade, eu falo de um sujeito que envelhece. Quem que é sujeito? Sujeito é alguém dotado de subjetividade. É o que a gente chama de temperamento. Então, entre a expectativa e a realidade, eu tenho também algumas diferenças, porque a gente também escuta, e eu me arrepio quando eu ouço isso, que é a melhor idade, que é a idade de ouro, como se seus problemas acabaram porque agora você envelheceu, né? Também não é verdade. Acreditar que vai ser... E não pensem que isso a gente escuta só lá no fundo do quintal. A gente escuta isso no programa de TV, nas mídias, né? Bom, mas se é a melhor idade e eu não estou na melhor idade, então o problema sou eu. Eu é que não estou conseguindo envelhecer bem, porque imagina, tá todo mundo lá feliz e contente na melhor idade. Então, entre as expectativas e a realidade, eu tenho que olhar para mim e entender como eu estou envelhecendo. Como é fazer 65 anos para mim, que pode ser diferente do que foi para minha mãe, pode ser diferente do que é para minha esposa, para o meu marido. Então, abrir um pouco mais o leque pensando no envelhecimento. Por favor, pode mudar? Lembrando sempre nessa questão da biografia, e essa biografia, que é a nossa história, ela é influenciada por vários fatores. Então, eu tenho fatores culturais que são muito fortes, né? Um exemplo mais clássico são os orientais e os ocidentais, né? Então, como é a longevidade, né, no Japão, como é a longevidade nos Estados Unidos ou no Brasil, onde nós temos valores ainda muito diferentes em relação à pessoa idosa, à pessoa que envelhece, ao mercado de consumo. A personalidade, como eu falei para vocês, que cada um de nós tem a nossa essência. Características genéticas, né? Quantas pessoas eu converso e eu fico imaginando mais ou menos a idade da pessoa, pela aparência, por aquilo que eu vejo, aí ela me conta a idade, ela tem 10 anos mais do que ela aparenta, pelo tom de pele, pela genética, também pelo autocuidado, né? Quem trabalhou na lavoura, quem trabalhou pesado. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, essa pessoa está muito envelhecida. O que é uma pessoa envelhecida? Muito sofrida. Então, olhar o envelhecimento para além das aparências também, né? Porque não é só a pele, a postura, a cor dos cabelos que vai me dizer. Então, tem toda uma funcionalidade, você tem também o adoecimento, então, pessoas que já envelheceram adoecidas fisicamente, então, a gente tem doenças que acompanham a pessoa a vida toda, e também as doenças emocionais, as psicopatologias. Então, muita coisa que nós descobrimos na velhice, que a gente acha que, mas é ranzinza, ou a pessoa é implicante, a pessoa pode ser deprimida, pode ser uma pessoa distímica, que é aquela pessoa que tem aquele humor rebaixado, que a vida inteira foi uma pessoa difícil, né? Então é aquela pessoa mais introspectiva, ou aquela pessoa que a gente chama que é excêntrica, né? Todo mundo tem um tio meio excêntrico, que é aquela pessoa mais
afastada ou mais persecutória? Será que essa pessoa não tem uma doença emocional que, quando ela envelhece, por conta de algumas mudanças, sejam elas no convívio social, sejam elas em relação a parar de trabalhar, porque eu brinco que na pandemia nós estamos vivendo uma amostra grátis da aposentadoria, né? Então, muitos de nós estamos ficando em casa o tempo inteiro, não estamos trabalhando do mesmo jeito. E eu escuto muito de alguns idosos, assim, tá vendo como é ruim ficar em casa o dia inteiro sem ter o que fazer? É isso que muitos idosos vivem, né? Vocês estão aqui hoje, a maioria de vocês no mercado de trabalho, ativos. Imagina de uma hora para outra parar de trabalhar e começar a ficar em casa fazendo coisas que a gente nunca fez. Então, o quanto a preparação para o envelhecimento, né? E eu já vejo aqui em São Paulo algumas empresas se preocupando em fazer transição de carreira, em preparar as pessoas para a aposentadoria de uma maneira gradual. Vai parando de trabalhar aos poucos, vai começando a descobrir coisas que gosta, hobby, vai aprender uma coisa nova, porque se você trabalha, então você dá aula o dia todo durante 30 anos. A partir do mês que vem você não vai mais para a escola, você não tem mais alunos, vai ser um alívio por uma semana, por um mês, depois a vida para de ter sentido, porque eu não sei fazer outra coisa que não seja dar aula. Então eu vou aprender a cozinhar, vou aprender a costurar, vou cuidar do jardim. Então esse reinventar-se tem a ver com essas representações que o envelhecimento traz. Porque hoje, com a melhoria das condições de saúde e de autocuidado, nós envelhecemos muito bem. A gente envelhece com muita energia, a gente não envelhece acabado, sem ter forças para seguir. Então, tanto que muitas pessoas, depois dos 60, dos 65, vão fazer uma nova faculdade, vão fazer uma nova carreira, porque vão seguir um novo objetivo, porque estão muito bem fisicamente, estão saudáveis. Mas não pode chegar adoecido emocionalmente. Então, a gente tem que cuidar do corpo, tem que fazer exercício, tem que comer direito, mas também cuidar da nossa saúde mental. Pode passar o próximo, por favor? Cuidar da nossa saúde, né? E implica, da nossa saúde mental, implica avaliar que mundo que nós vivemos, né? Então, antes da pandemia, né, como que estava a nossa vida? Acelerado, num ritmo frenético, estávamos vivendo muitas vezes sem sentido, sem poder aprender muitas das experiências que nós tínhamos, né? Então as pessoas têm atividade o tempo inteiro, corre daqui, corre para lá, e chega no fim do dia, está exausto, e o que eu fiz de bom? Não sei, quero dormir. Oi? Não, perdão, doutora Lamari, pode continuar, por favor. Não, mas se vocês podem me interromper também, a gente... Não, por favor, pode continuar. Então, tá bom. Então, vínhamos, né, num estilo de vida muito pautado na individualidade, né? Então, agora falar em tecnologia, eu vou falar em tecnologia no final, mas essa mesma tecnologia que hoje nos permite ter esse encontro, até 6 meses atrás era uma vilã, né? Todo mundo reclamava porque fica todo mundo na internet, fica todo mundo no celular, ninguém conversa, ninguém olha no olho, as pessoas não interagiam. Muitos idosos hoje reclamando que os filhos não visitam ou que os amigos não se visitam. Gente, mas antes da pandemia também não visitava. Antes da pandemia também não eram próximos. É que agora a culpa é toda da pandemia. Então, esse isolamento, esse mundo mais retraído, ele já existia antes da pandemia. As famílias também mudaram, os círculos sociais também mudaram, né? Então a gente não tem mais, né? Eu creio que vocês tenham falado um pouco disso com a doutora Naira, né? Das redes de suporte. Então, o quanto quem teve 7, 5, 6 irmãos, hoje tem 2 filhos no máximo, então as pessoas estão mudando. E os filhos, as pessoas tendo filhos cada vez mais tarde. Então, hoje, muitos de vocês devem estar nessa situação, com pais idosos, filhos pequenos. Então, é diferente quando as pessoas tinham filhos mais jovens, os filhos já estavam adultos quando os pais envelheciam. Então, nós temos hoje uma geração sanduíche que não consegue dar conta nem dos pais, nem dos filhos e nem de si mesmo, porque precisa trabalhar, precisa se organizar. Então, nós também temos que tomar muito cuidado quando nós julgamos as relações
sociais, porque a gente acha que as pessoas abandonam e nós não vamos entender quais são os reais motivos das pessoas não estarem tão próximas ou presentes, né? Porque às vezes quem não está presente sou eu e quem se sente culpada sou eu por não estar dando a atenção que eu gostaria ou não conseguir estar tão próxima quanto eu julgo importante. Todas essas representações, né, que o envelhecimento traz, né, não só da melhor idade, como eu disse no início, mas também de que a velhice ela é uma fase de muitas perdas, ou ela é uma fase de muitas dificuldades, ou que só vai ter problema. E eu gosto muito de falar, e brinco muito com as pessoas, que eu sou privilegiada por conviver muito com idosos antes de eu ter envelhecido, porque eu consigo ter o pensamento parecido com os valores deles e ainda tenho possibilidade de correr atrás do que eu não cuidei. Porque os valores vão mudando, a experiência vai trazendo uma tranquilidade em alguns aspectos, e pena que a gente não sabe disso quando a gente poderia mudar, né? Eu me lembro, num desses grupos que eu fazia com idosos, falando sobre estilo de vida, sobre autocuidado, e uma das pessoas me disse, Valmari, mas eu tinha que ter ouvido isso 20 anos atrás, agora não adianta mais, né? Agora eu vou fazer isso? Lógico que adianta, né? Com a expectativa de vida prolongada do jeito que está, com a expectativa de vida jogada para frente, como eu quero viver mais 10, 15 ou 20 anos? Né? Viver 90 anos hoje já é uma realidade para muitos. E às vezes a gente não consegue aproveitar por conta do estereótipo, porque eu acho que vai acabar, né? E quantas vezes, né, eu fiz o meu trabalho de mestrado com representação social de envelhecimento, e eu perguntava para adultos jovens, perguntava para as pessoas entre 45 entre 45 e 55 e perguntava para idosos as mesmas coisas sobre o envelhecimento. E as pessoas que estavam na fase dos 45 aos 55 eram as pessoas que tinham as opiniões mais densas, né? Porque elas estavam ali, né, na antessala do envelhecimento, né? E aí, o que vai ser? E algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar depois que elas fizeram 60, elas falavam, Valmari, não mudou nada, me estressei à toa. Nem parece que eu fiz 60, nem parece que eu fiz 65. Porque você continua se mantendo ativo, você continua se mantendo atuante. E isso não é o corpo, isso é a cabeça. Isso é a mente que vai fazer com que você se mantenha ativo. Não adianta você ter uma funcionalidade preservada se emocionalmente você não tem estrutura para lidar com essa mudança. E às vezes essa estrutura, ela vem por conta dessas questões culturais, de eu imaginar que o meu corpo não é mais interessante, que eu já não me sinto mais dentro dos padrões de beleza que a mídia propõe, que é a beleza jovem, né, ou aquele vigor. E, na verdade, é possível você viver bem em qualquer fase da sua vida, né? A velhice não vai ser a melhor nem a pior porque você fez 60 anos. Vai ser dependendo do envelhecimento que você construiu. Por isso, quanto antes pensar nisso, melhor, né? Eu fico aqui fazendo campanha. E pode passar o próximo slide, por favor. E envelhecer no Brasil traz algumas questões. Esses dados, né, da Organização Pan-Americana de Saúde chama a nossa atenção sobre a saúde mental do brasileiro, né? Eu disponibilizei depois das referências no final esses slides para quem quiser ver o estudo todo, ele é bem interessante, porque a situação já não estava boa e não é boa, né? Então, o número, né? Eu não trouxe os números aqui do consumo de medicamentos no Brasil, mas o Brasil é o país que mais consome ansiolíticos no mundo, né? Dificilmente alguém não toma ou nunca tomou um medicamento, seja um antidepressivo, seja um ansiolítico, ou não conhece alguém que toma para lidar com essas dificuldades. Então, nós somos o segundo país com maior número de casos de depressão, né, nas Américas. Então, 5,8% da nossa população tem depressão. E eu ainda acredito que isso seja muito subdiagnosticado, porque tem muita gente que é deprimida e não sabe, que é distímico e não sabe. Se tiver a oportunidade de entender melhor o que sente, né? Irritação, agitação, né? Ansiedade, então, nem se fala, né? 9,3% das pessoas no Brasil têm ansiedade. Quadros de fobia,
transtornos obsessivo-compulsivos, né? Então, são aqueles medos exagerados, transtorno, né? O famoso toque. Gente, na pandemia, todo mundo tá com toque. Cada vez que eu fico lavando uva, passando álcool gel na caixa de leite, né? Eu fico pensando, bom, qual é o limite disso? Eu tiro o sapato fora de casa. Mas isso nós estamos vivendo agora por conta da pandemia. Mas quem já tem um transtorno obsessivo-compulsivo já sofre com isso há muito tempo. Às vezes não consegue sair de casa, porque não consegue terminar os rituais, seja de conferência, se uma janela está fechada, se uma porta está fechada, se o cachorro comeu, né? Então a gente acha que é mania, mas qual é o limite da mania e o limite de uma doença que tem tratamento, que precisa procurar um médico, né? Não tem que ter vergonha de saúde mental, pelo contrário, tá? Estresse pós-traumático também, que vem em decorrência de situações muito difíceis. E o suicídio também com taxas bastante altas no nosso cenário. E se o número de pessoas com transtornos mentais já é alto, quanto mais a população envelhece, quanto mais envelhecemos em condições socioeconômicas ruins, e quem não está passando por isso agora em tempos de pandemia, mais os riscos ficam acentuados, então mais nós temos que prestar atenção. Então, quanto mais as pessoas envelhecem, quanto mais a gente perde poder aquisitivo, e a aposentadoria também faz com que a gente tenha uma mudança, a não ser que vocês consigam fazer aí uma previdência privada bem poupuda, né? Mas a maioria de nós que vai se aposentar pelas vias convencionais, não vamos ganhar o mesmo que ganhávamos enquanto estávamos na ativa. Então, vamos nos preparar para essas mudanças, cuidando de outros aspectos que são possíveis. Pode passar. O próximo slide, por favor. Se tem um legado que eu espero que a pandemia deixe, são os cuidados com a saúde mental. Então, olha, eu trabalho com psicologia, pensando os anos da faculdade, né, mais de 25 anos que eu escuto e falo em psicologia. Nunca se falou tanto na preocupação com a saúde mental, seja dos idosos, seja dos profissionais de saúde, seja das pessoas que adoecem, e eu acho que os professores precisam muito de atenção em relação à saúde mental pré-pandemia, né? Eu sou professora universitária, fiz magistério antes de fazer psicologia e convivo com algumas professoras, né? Eu tenho uma tia muito querida que deve estar assistindo, que é professora, e acompanho a rotina dela e de algumas outras pessoas, e eu sei o quanto é denso o trabalho de vocês, né? Eu tenho sobrinhos pequenos e às vezes o meu pai fala, precisava 20 pessoas para cuidar de 5 crianças, porque tem hora que em casa 2 adultos não dão conta de uma criança, né? E agora, com a pandemia, os pais estão vivendo isso, né? O que é segurar uma criança sentada numa sala de aula. Então, o quanto isso também vai desgastando o nosso emocional, por mais que a gente goste muito do que faz. Então, ao mesmo tempo que nós estamos tendo uma preocupação com a saúde mental, tem muita coisa superficial, muitas receitas mágicas, todo mundo quer dar a sua opinião sobre como cuidar da saúde mental, e às vezes as pessoas não fazem nem isso por maldade. Deu certo comigo, eu quero que dê certo com você também. Olha, toma esse chá aqui antes de almoçar que você vai ver, você emagrece. Aí vou eu lá tomar um chá, eu tenho diabetes, naquele chá tem um determinado princípio ativo, pronto, me desequilibra totalmente. Então, vamos tomar muito cuidado também com o que nós ouvimos em saúde mental, porque senão nós corremos o risco da positividade tóxica também, né? De que aquela ideia, não, mas tem que estar bem, você está empregado, você tem comida, né? Você está com outras pessoas ao seu redor, e isso vai tamponando da gente falar sobre o nosso sofrimento, porque às vezes eu preciso dizer que está difícil para mim, né? Então eu preciso, aí alguém vai dizer, mas você tem tudo, por que não tá bom? Que é o mesmo que a gente escuta para depressão, né? Como se a depressão fosse doença só de quem tem problema, e não é. Às vezes a vida está toda organizada e nós não estamos bem. Então vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos sobre a saúde mental na pandemia, porque senão também eu não consigo entender que eu não estou bem e não consigo pedir ajuda e buscar ajuda especializada quando isso se faz necessário. Qual é o momento de ir ao médico, né?
Pode passar, por favor, o outro slide? Então, antes de qualquer coisa, antes de avaliar a saúde mental de qualquer um de nós, pensem na biografia, pensem na história de cada um de vocês. E não é só pensar na história nossa, mas na história dos colegas. Quando vocês trabalham há muito tempo com alguém, e uma pessoa que é brincalhona, que é falante, que é festeira, em determinado momento essa pessoa vem mais quieta, não inventa nada. O que a gente vai dizer para a pessoa? Tá tudo bem? Você tá diferente. Aconteceu alguma coisa? Às vezes, falar ao telefone, a gente sabe que a pessoa não tá bem quando a gente conhece, né? Que voz é essa? Tá tudo bem? Não, tá. Tem certeza? Ai, não tem. Aí a pessoa começa a chorar e te conta o que aconteceu, né? E outras pessoas que são pessoas que já são mais paradas, que já são mais tranquilas. O dia que elas estão agitadas é o dia que eu tenho que me preocupar. O dia que uma pessoa que nunca foi de tomar iniciativa está muito falante, está contando coisa que nunca contou. O que eu estou falando aqui? Que ela está saindo do ponto de equilíbrio dela. Todos nós temos um ponto de equilíbrio. Quando eu falo em temperamento, eu falo em equilíbrio, em temperatura. E cada um de nós tem uma temperatura. Não só em relação ao tom de voz, mas a vestimenta. A gente tem percebido isso esses dias. Eu tenho feito muita reunião por vídeo, por remoto, e às vezes você vê pessoas vaidosas que estão sempre ali, e determinado dia a pessoa abre o vídeo, o cabelo está todo desgrenhado, está com uma roupa que você sabe que ela não usaria, né? Você fala, ixi, alguma coisa está errada, essa pessoa nunca apareceu desse jeito. Mas agora, com a pandemia, você pode dizer... mas a pessoa está em casa, é normal ficar assim. Ninguém está se vestindo, se arrumando para ficar em casa. Então, essa diferença pode fazer com que a pandemia também... A pandemia não, né, gente? O confinamento, né? O ficar muito tempo em casa. Pode ser que isso mascare sintomas depressivos. Porque a pessoa se entrega. Ela não toma banho todo dia, porque ela não vai sair de casa mesmo, ninguém sente o cheiro pelo vídeo. Né? Então, a pessoa também vai deixando de se cuidar. Então, isto pode sim trazer alguns indícios de que algo aí nessa história não está bem. Pode passar o próximo slide, só para ilustrar, né, para vocês que cada um vai viver e envelhecer de um jeito, né, e desde as pessoas que envelhecem bem, as pessoas que envelhecem em condições muito difíceis, seja do ponto de vista físico, econômico, social. Então, quando eu olho, se tem uma palavra que marca o envelhecimento, é a heterogeneidade. Cada um de nós vai envelhecer de um jeito, né? Eu fico muito incomodada quando alguém me faz uma pergunta, às vezes numa entrevista ou para responder algumas questões. Mas como os idosos são? Como os idosos de São Paulo se comportam? Né? Como os idosos lidam com a sexualidade? Eu posso te dizer como a fulana, a beltrana, a cicrana, as pessoas que tiveram uma história A, B ou C. Mas eu não posso generalizar o envelhecimento como eu posso generalizar a infância. Então, ter uma criança que viveu 5 anos, ela teve uma experiência muito diferente de um adulto que viveu 50, de uma pessoa que viveu 70. A experiência e a gama de vivências, ela é muito diferente também. Pode passar, por favor? E algumas questões trazem algumas diferenças, né? E eu não vou entrar aqui porque é muita coisa, mas a memória é um grande exemplo, né? A gente tem muita queixa de memória depois de uma certa idade, né? E eu diria que essa certa idade é o presente, porque quem não tem nenhuma queixa de memória, quem nunca esquece nada, né? Eu tenho as minhas agendas, os meus papéis, eu anoto tudo, porque nós vivemos situações de muito estímulo. É muita informação o tempo inteiro. Então, eu também tenho que tomar cuidado quando eu tenho um sofrimento que é de natureza social, quando é físico, quando é afetivo e quando é cognitivo. Porque, às vezes, eu tenho um déficit cognitivo, eu tenho um déficit de atenção, eu tenho um quadro demencial, eu tenho uma lesão, né? Eu falei para vocês no início da minha conversa, se você tem um traumatismo, se eu sofro um acidente, bato a cabeça, eu posso ter alteração de memória, de linguagem, de comportamento. Então, o grande desafio na velhice é fazer esse diagnóstico. O que é da depressão, o que é do déficit cognitivo, porque qualquer um que fica depressivo...
tem um rebaixamento de memória, tem um rebaixamento de atenção. Como que eu sei isso, gente? Como que eu avalio isso? Vocês podiam me perguntar, Valmari, mas como que eu sei se eu estou com problema de memória? Olhando para você antes. Tem gente que chega no consultório e fala assim, Valmari, eu estou com problema de memória, mas minha memória nunca foi boa. Eu nunca fui de lembrar nada, eu sempre fui desatenta, mas agora piorou muito. Então, pode ser que com o envelhecimento, todos nós teremos um pouco de perda. Da mesma maneira que a gente perde colágeno na pele, pigmentação do cabelo, a gente também perde massa cinzenta, nosso cérebro também muda. Mas a maioria de nós não vai nem perceber. Quando o envelhecimento acontece de uma maneira normal, essas mudanças elas são sutis. Quando elas começam a incomodar, é o momento de eu procurar ajuda. Porque se está incomodando, eu tenho que entender de que incômodo. Ah, mas quem que eu procuro? Procuro psicólogo, procuro neuropsicólogo, procuro geriatra, vou no neurologista? Vai no seu médico de confiança, se você tem essa oportunidade, né? Eu gosto muito de dizer, olha, pergunta para quem você puder, se é o médico, se é o ginecologista, se é o psicólogo que você vai, e ele vai te encaminhar para um profissional capacitado, que o geriatra é o profissional capacitado para lidar com o envelhecimento. Por quê? Né? Vocês já conversaram com o Dr. Kalash no começo desse ciclo, porque eles têm uma visão muito ampla da nossa vida. Porque o que acontece? Às vezes eu vou no cardiologista, ele me dá um remédio. Eu vou no ginecologista, ele me dá outro remédio. Aí eu vou na dermatologista, ela me dá outro remédio. Então, às vezes eu estou tomando 2 ou 3 remédios para o mesmo procedimento, para o mesmo problema. Ou eu tenho um problema interferindo no outro. Pode passar um slide, por favor? E aí eu preciso de alguém que orquestre, que adeque esse quebra-cabeças, que sou eu. Né? E às vezes eu tenho que entender qual é a peça que está faltando para dar sentido em todo esse cenário. Tá? Então, entre o real e o ideal, eu tenho que trabalhar com o que é possível. Ah, mas se eu nunca tive uma memória muito boa, o que eu vou ter agora? Né? Como agora ela vai ficar boa? Ou agora eu vou ter que me adaptar, começar a usar agenda, pedir ajuda. Tá? Pode passar, por favor. E como tudo isso fica em tempos de pandemia, né? Então, qual que é a diferença da pandemia de uma outra crise que pode acontecer na vida da gente? Um exemplo que vocês devem ter ouvido bastante para falar sobre pandemia é o exemplo da tempestade, né? Então, é uma tempestade que está passando sobre todos nós. Cada um de nós mora numa casa. Tem gente que quando chega um temporal ou chega um vendaval, tem gente que nem se preocupa, porque eu moro no apartamento, moro aqui no 18º andar, fechei a janela e eu estou tranquila. Se eu moro perto de um córrego, eu começo a ficar desesperada, porque eu tenho que levantar os móveis, porque pode ser que esse córrego alaga e entra água dentro da minha casa. Se eu estou reformando a minha casa, pode ser que o telhado vá embora. Então, é diferente quando eu tenho alguma coisa que nos assola a todos em condições muito diferentes. E essas condições diferentes fazem com que eu me sinta muito solitário e não é que eu estou doente e está todo mundo bem. E as pessoas podem me apoiar. Está todo mundo passando pela mesma dificuldade. Então, eu estou aqui conversando com vocês sobre envelhecimento, vou falar com vocês sobre Covid, mas eu também tenho medo de ter Covid. Eu também tenho medo de que as pessoas que eu gosto, que eu conheço, adoeçam. É diferente se eu estivesse falando aqui com vocês sobre algo que também não me atingiria. E como que fica isso dentro de casa, né? Porque nós estamos dentro de casa. Ah, eu estou estressada, eu tive um problema no meu trabalho. Aí eu cheguei em casa, meu filho está bem, meu marido está bem, a gente acalma. É diferente se eu estou estressada, meu marido está estressado, meu filho está estressado. E aí, né? Aí a gente começa a ter problema dentro de casa e a culpa é da pandemia, né? Ou o problema é como administrar essas pressões e com um agravante, né? Até quando? Né? Acho que ninguém imaginava que viveríamos isso da maneira que estamos vivendo. Se alguém chegasse para mim em janeiro e falasse, Valmari,
você vai passar 5 meses trabalhando de casa, não vai poder ver sua família, seus amigos, não vai poder sair. Eu diria, nossa, eu vou enlouquecer, eu vou ficar doente, né? Porque eu não conseguiria imaginar como seria viver isso. E eu estou vivendo. Tá fácil? Não, mas eu estou sobrevivendo e estou buscando recursos para cuidar disso, né? Então, pode passar o próximo slide, por favor? Então, este cenário de pandemia, ele traz a soma de muitos medos, né? Então, o nosso emocional, diante de uma situação de perigo, isso é genético, né? Isso é constitucional. Diante de uma situação de perigo, eu tento buscar na minha memória que outras vezes eu passei por isso e o que eu consegui resolver, né? Então o médico, vocês passaram no médico, o médico fala para vocês, olha, você precisa fazer uma cirurgia da vesícula. Quem já fez uma outra cirurgia, eu sei o que eu tenho que levar para o hospital, eu sei o que eu tenho que me preparar. Quem nunca passou pela cirurgia vai perguntar para alguém, você já operou a vesícula? Como que foi? Você já fez cirurgia por laparoscopia? Como que foi essa cirurgia? Com a pandemia, gente, não tem para quem perguntar, ninguém tem registro. Então, nós estamos consertando o carro andando, né? Nós estamos aprendendo a lidar com as adversidades à medida que elas estão acontecendo. É o famoso um dia de cada vez, né? E vamos tentar ver aquilo que dá certo. Então, a gente não tem registro mental para buscar, nós precisamos criar. E aí nós vamos passando, né, por vários medos. Então, é o medo da doença, é o medo da morte, é o medo da perda econômica, é o medo de não ter dinheiro para se manter, é o medo que as pessoas que nós gostamos passem por sofrimento. Pior, né, sem poder estar junto, sozinhos, né? Então a gente tem o luto, né? Estamos vivendo um luto. Luto a gente não vive só quando morre alguém, a gente perde muito. Então nós estamos vivendo lutos reais, porque nós estamos perdendo pessoas reais, e lutos simbólicos. Aquela viagem que eu não fiz, aquele aniversário que eu não fui, aquela data que eu não comemorei, né? Então a gente não teve, né? Dia das Mães, dia da Páscoa, né? A gente não teve uma série de rituais que são importantes para os nossos relacionamentos. Quantas pessoas planejaram muito um evento e tiveram que abrir mão? Não vai acontecer, né? E vamos lidar com essa perda. E sozinhos, né? A gente não consegue. E essa situação, ela precisa ter um sentido. E um outro problema que a gente tem é sem o anteparo do corpo, né? Eu vivi uma situação muito pessoal essa semana, porque o pai de uma amiga muito querida faleceu. Não faleceu de Covid, já estava num tratamento de câncer avançado. E eu encontrei com ela e eu não pude dar um abraço nela, né? Porque num momento de dor, às vezes você não tem o que falar. Você quer dar um abraço, você pega na mão, né? Às vezes vocês estão conversando, tem um colega, a gente dá um tapinha nas costas desse colega que está dizendo, olha, estou com você, né? A gente não está podendo fazer isso. Então, essa ausência do toque, né? Eu estou fazendo atendimentos virtuais, né? Tem momento dos meus atendimentos com os meus pacientes que eu falo, nossa, agora era o momento que eu pegava a caixinha de lenço e dava na mão dele. E isso tem um significado, que é um acolhimento. Então, isso não tem podido acontecer. Então, isso também vai gerando para nós uma série de emoções. Pode passar, por favor. Mas emoções, pessoal, não é doença, tá? As emoções, elas são essenciais para o nosso equilíbrio, quem não assistiu, vale muito a pena assistir esse filme, que é o Divertidamente, que não é um filme para criança, gente, apesar dele ser uma animação, né? Ele é um filme que descreve as emoções de uma maneira muito rica e a importância do equilíbrio entre as emoções. É importante ficar triste, é importante ficar alegre, mas ficar alegre o tempo inteiro não é bom, ficar triste o tempo inteiro não é bom, raiva é importante, né? Então a gente tende, às vezes, a anular as emoções, ao invés de equilibrar as emoções, né? E o que eu convido vocês a pensar, como equilibrar as nossas emoções? Pode passar, por favor. Quando uma emoção vira doença, né? Quando ela deixa de ser algo natural e passa a ser um problema.
que vocês também já devem ter ouvido ou falado para alguém: ai, chega, cansei disso, passou do ponto, chega de sofrer com isso, né? Então, a frequência, a duração e a intensidade da emoção. É natural ter medo diante da pandemia? Mas não é natural ter pânico. Porque se eu não tenho medo, eu não me cuido. Mas se eu tenho muito medo, eu não vivo, né? Tem dias que eu fico mais triste, mas aí acontece uma coisa interessante, uma coisa que eu gosto, a tristeza passa, né? Então, tem dia que eu acordo, tô meio borocochô, tô meio triste, aí eu tomo um banho, vou cozinhar, põe uma música que eu gosto, passou. Quando eu adoeço, não passa. Eu posso pôr a música que for, eu posso ter o telefonema que for, não é suficiente. Quando a distração não é suficiente, aí eu tô falando de adoecimento. Tá? Pessoal, vocês querem me fazer alguma pergunta? Eu engatei aqui, tô indo, vocês querem falar depois? Doutora Valmari, eu penso que a gente pode continuar a nossa apresentação. Eu estou aqui coletando as perguntas. Por hora, temos muitos elogios, né? A apresentação, né? As pessoas têm colocado essa questão e considerando o tema muito pertinente, muito importante, principalmente nesse momento, né? E sistematizado assim da forma como a senhora tem apresentado até o momento, tem ajudado a pensar um pouco, né? As pessoas estão reflexivas aqui, né? Colocando alguns pontos da própria vida, né? Eu vou colocar um comentário aqui para ilustrar um pouco disso, que eu achei interessante. Deixa eu buscar aqui. O professor Fernando, ele falou que ele passou a compor aos 65 anos. E ele nunca compôs tanto, né? Porque ele nunca deixou, agora ele não deixa mais o violãozinho dele, né? Então foi uma fala inicial, né? E ele colocou aqui essa questão. Eu tenho outros comentários aqui também, mas eu acredito que após a palestra a gente consegue também passar um pouquinho, mas eu achei interessante isso, né? Mas eu penso que a senhora pode continuar. Perfeito, acho que esse exemplo, né, claro que é muito complicado dizer, eu acho que a gente também aprende com a adversidade, né, e acho que e aprende também a dar valor naquilo que a gente tem e que deixávamos muito para o futuro, né, acho que o envelhecimento, ele faz a gente pensar no presente, né, isso pode ser muito bom. Mas aí, só continuando então a questão dos sintomas, né, do quanto a distração não resolve os nossos problemas e o quanto ela também pode trazer a justaposição de alguns sofrimentos, né? Então, quando eu falo para vocês, a distração não resolve, eu preciso de ajuda. Por outro lado também, agora a gente tem uma justaposição de problemas. Então, o que antes eu não sabia que existia, agora eu acho que está existindo por conta da pandemia. Aquele exemplo que eu falei da gente não se cuidar, não sair de casa, não querer interagir. Então, pode ser que a pandemia, ela trouxe visibilidade para o que antes já existia e era invisível. Né? A gente tem aqui em São Paulo muita preocupação com as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, com as pessoas em situação de rua, né? ou quando começou toda a preocupação com o confinamento, e as pessoas que vivem em comunidade não têm água encanada, né? Mas, gente, não tinha água encanada desde sempre, não é agora com a pandemia que não tem água encanada ou que não tinha acesso à saúde. Então, é muito importante a gente não deixar passar tudo que essa pandemia nos tem mostrado. E em relação à saúde mental, principalmente, com esses sintomas anteriores. E aí eu trago um outro, pode passar um outro slide, por favor, que é a preocupação, né? O outro, por favor, o próximo, que é alguns dilemas que esses questionamentos nos trazem, que lança luz aquilo que antes... pode passar o próximo. A invisibilidade. Tá? Então, essas questões que eu falei, né? Então, as nossas emoções anteriormente já não estavam bem e agora pioraram. E como lida com isso? Então, o que a pandemia fez? Jogou todo mundo para dentro de si.
né? Então a gente foi para o nosso mundo interno. Eu tenho que ficar aqui comigo mesma, com meu marido, com meu filho, com meu trabalho. Então essa luz que a gente vê o distanciamento social trazendo, faz a gente rever muito as nossas relações, sejam elas sociais ou afetivas. Aumentou muito o número de divórcios, né? E aí eu fico me perguntando o quanto as pessoas mudaram ou as pessoas tiveram tempo para olhar para aquilo que elas estão vivendo, né? Eu estou ficando mais tempo em casa. E eu trabalhava muito, saía de casa cedo, voltava à noite. Tem horas que eu falo, nossa, mas o entardecer na minha casa é tão bonito, porque eu vejo o pôr do sol, tem uma luz bonita. Gente, mas esses armários da cozinha não presta para nada, eu vou ter que trocar todas as dobradiças, porque eu fico abrindo e fechando, tá desmontando tudo, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou descobrindo as coisas boas, eu também estou descobrindo tudo aquilo que não estava bom, né? Tem um psiquiatra muito interessante, que tem um trabalho muito interessante, que é de Campinas, chama Neuri Botega. Depois, se vocês quiserem pesquisar, redes sociais, ele tem feito uns vídeos muito interessantes sobre saúde mental, e ele fala que acabou a gambiarra emocional, né? Quem vivia empurrando a vida com a barriga, não dá mais, né? Nós agora temos que nos haver com as nossas questões e com o nosso mundo interno. Então, estas questões, né? Então, desde os nossos relacionamentos, a justa posição de demanda, a perda das redes de apoio, né? Então, era mais fácil aguentar o meu marido quando eu ficava fora de casa o dia inteiro, marido e a esposa, né, gente? Estou falando aqui só mal dos homens, né? Mas eu tomava um café com as minhas amigas na escola, ou eu saía para ir na ginástica, ou eu dava uma volta. Agora não tem isso, né? As nossas redes de proteção, elas foram tiradas. Eu que trabalho muito com idosos, para muitos idosos, o único convívio social que eles tinham eram os grupos de outros idosos que eles participavam. Fosse na hidro, no coral, e agora não tem nada disso, a pessoa tem que ficar em casa só com a família dela. E aí os pais perdem paciência com os filhos, os casais, os pais com as mães, né, os idosos. Então, um idoso que está em casa junto com o filho ou junto com os irmãos, né? Eu acompanho 2 irmãs idosas muito ativas, que moravam juntas, mas tinham vida completamente diferente, saíam de casa, faziam atividades o dia inteiro, e agora estão as 2 em casa o dia inteiro, né? E eu falo com uma delas, ela fala, nossa, nós parecemos 2 bichos enjaulados, qualquer hora nós vamos nos atacar aqui dentro, né? Porque é algo que nós não estávamos acostumados. E eu também tenho hora que eu tenho vontade de atacar alguém, porque cansa, né? Todas as demandas que vão acontecendo. E não é à toa que também tem um aumento do número de casos de violência doméstica, seja violência contra a mulher, violência contra idosos. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque essa situação de confinamento, ela deixa todo mundo com os ânimos muito aflorados, né? E a importância do uso coerente do tempo livre, né? Então, como nos ocuparmos com qualidade. Também não é ficar inventando coisas sem sentido, né? Aí eu vou pegar o exemplo do Fernando, vai pegar o violão, vai pegar a viola, alguém que vai aprender a tocar violão, né? A gente tem a tecnologia, se vocês tiverem paciência, a gente tem de tudo, né? Então eu posso visitar um museu pela internet, posso visitar uma cidade, posso aprender a tocar violão, posso fazer ginástica, mas eu também tenho que me predispor a lidar com essa mudança e fazer de um jeito diferente. Quanta gente eu escuto dizer, nossa, mas eu estou dançando, eu ponho música, eu danço, eu canto, eu estou fazendo trabalho manual, mas tem que ser alguma coisa que vocês gostam, senão não adianta, senão é mais um problema que a gente arruma para depois se sobrecarregar e não dar conta. Né? No início da pandemia, eu comecei a cozinhar e fazia coisa diferente, faz bolo, faz tudo aquilo que era demorado e não dava tempo, né? Agora, tem dia que eu tomo um copo de leite com aveia para não ter que lavar louça, né? Porque cansa. Então, tem fases, né? Todo mundo achou que ia arrumar armário, que ia reformar jardim. Gente, nós temos que sobreviver. Sobreviver sem enlouquecer já está muito bom, né? Não adianta também criar uma série de rotinas, porque nós não vamos dar conta disso. Tá? Pode passar, por favor? Então, ao mesmo tempo, né?
que nós temos que tomar cuidado? Com desamparo, desalento, né? Às vezes nós estamos muito desanimados. No nosso país também, né? Todas as mudanças políticas, as mudanças socioeconômicas, essa polarização também deixa a gente muito irritado, né? E a gente não pode brigar, porque eu não posso nem ir na rua defender minha bandeira, né? Meu time de futebol ganha, eu não posso comemorar. Então, todos esses rituais que nos ajudavam a viver também estão suspensos. Então, eu tenho que inventar outras formas disso acontecer. Cuidado com esgotamento, né, com estresse, a gente querer fazer tudo também não dá, né? Nós vamos ter que trabalhar com o possível, porque senão, né, o medo se transforma numa ansiedade, se transforma num transtorno. A tristeza, que é emoção, que é natural, se eu não tomo cuidado, ela vira um quadro depressivo. Gente, e a vida vai ter que seguir depois da pandemia. A gente não pode brigar com todo mundo, a gente não pode engordar muito, né? A gente também tem que se cuidar nesse período. E um outro problema que tem acontecido também, prometo que esse é o último slide que eu falo de problema, depois eu falo em solução, né, ou em tentativa de solução, que é o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então, quanto eu escuto das pessoas, mas nós estamos bebendo mais, ou às vezes amigos, que você faz uma chamada de vídeo, a pessoa está com um copinho na mão o tempo inteiro, porque não vou dirigir, não tenho que sair. Então, tomar cuidado também com a dependência do álcool e de outras drogas, seja remédio para dormir, seja lá o que se usa para isso, né? As compulsões, né, gente, aquela coisa do arruma, do limpa, do higieniza, qual é o limite disso também, porque senão eu fico aprisionada nos meus rituais e eu não vivo também, né? É importante tomar cuidado, mas também tem que ter um certo limite, né? E atenção excessiva ao corpo, né? Porque a gente presta mais atenção, então começa a enxergar a manchinha, começa a achar que está doendo, que não está doendo, né? Eu conto muito porque uma paciente me contou esses dias que estava ouvindo um barulho estranho no estômago, né? Ela, nossa, mas faz uns barulhos, né? Depois, conversando, ela falando, Valmari, é o intestino funcionando, né? Eu falei, é normal, não é a barriga roncar de fome, mas às vezes o intestino faz barulho. Só que a gente está tão ativo com outras coisas e não escuta, né? Eu em casa agora, eu escuto o barulho da minha geladeira, minha máquina de lavar, coisas que eu não escutava. E o meu próprio corpo também, porque a gente presta mais atenção. Então, tomar cuidado também para não virar mania de doença, né? Nossa, mas tem um carocinho aqui. Não é um carocinho, é uma glândula, é normal, você tem, né? Porque a gente fica procurando coisas, às vezes isso também não nos ajuda. Por outro lado, pode ajudar a procurar ajuda médica, caso eu identifique uma mancha que pode sim ser um problema, mas não entrar na paranoia, né, de que tudo é doença e por aí afora. Tomar cuidado, né, com as relações impostas, né, então não é só, porque a gente tem os dois extremos, quem está sozinho o tempo inteiro e quem tem que ficar com alguém o tempo inteiro, né, então vamos diluir também, porque senão a gente não se suporta, né? Então fica difícil. E um bom aliado para isso é criar rotina, criar regras dentro de casa. O que eu faço, o que você faz, às vezes enquanto eu estou lavando louça, você está passando roupa, está lá no outro cômodo, porque senão a gente fica se esbarrando e isso vai gerando conflito. Por outro lado, né, Fernando, vou usar de novo seu exemplo, né? Pessoas estão sendo desafiadas e estimuladas a fazer mudanças. Então, vai compor, vai escrever, vai dançar, vai organizar, vai fazer coisas novas. E eu tenho visto isso acontecer também de maneira bem positiva na vida de muitas pessoas. Pode passar. Cuidando, né, como eu já falei no início, das doenças crônicas, então não pode parar de ir no médico quem tem problema crônico, e aí a gente vive o dilema, mas eu vou no médico cuidar do meu diabetes ou eu fico em casa porque eu não posso me contaminar pela Covid, né? Então sempre tomar decisões compartilhadas, sempre discutir sobre o que a gente tem conversado, sobre o que as pessoas estão conversando. Às vezes a crise externa libera crises internas, né, que já estavam aí mascaradas, e esse medo, né, dessas crises de ansiedade, que é o medo da volta, né? Então, como é voltar, como é ter que sair de novo, né? Então,
tomar cuidado com isso também, para a gente não deixar de fazer aquilo que é possível dentro da nossa história e dentro dos nossos recursos. Pode passar. Amanhã há de ser outro dia, né? Então isto vai passar de maneiras diferentes para cada um de nós. E o que eu posso fazer para que tudo isso passe de um jeito diferente? Pode passar o próximo slide. Lembrando que distanciamento físico não é distanciamento afetivo. Não é porque não estamos perto fisicamente que nós não podemos estar próximos afetivamente. Como eu posso estar próximo? Das maneiras que eu conseguir. Eu posso telefonar, eu posso fazer chamada de vídeo, eu posso escrever, eu posso dizer que eu lembrei de você, eu posso fazer um bolo aqui, você faz um bolo aí, a gente come o bolo no mesmo horário para poder estar junto e confraternizar daqueles espaços, né? Então a gente tem que decidir e trazer decisões muito compartilhadas. Não é porque todo mundo está fazendo pão que eu tenho que fazer pão também, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá vontade. E pode ser que o que eu gosto é não fazer nada, é ficar olhando o pôr do sol da minha casa que é bonito. E isso me traz um momento de equilíbrio. Posso aprender a meditar. Então eu vou discutindo todas essas mudanças e o que é o risco e o benefício de cada uma delas. Sempre com adaptação, flexibilidade e resiliência. O que é resiliência? É a minha capacidade de sofrer o impacto, mas não me abalar, né? O bom exemplo da resiliência é o bambu. Né? O bambu, quando vem um vento, ele enverga, depois ele volta para o eixo dele. Né? Às vezes a gente tem árvores muito rígidas que elas quebram com o vento, porque elas não conseguem fazer um movimento de adaptação. Então, aceitar a nossa impotência diante da situação pode nos ajudar a rever os nossos posicionamentos, né? Eu tenho muita coisa que eu perdi com a pandemia, que graças a Deus eu não quero que volte. Tem um monte de coisa que eu fazia que eu não quero fazer mais, mesmo que puder. Né? Mesmo que tiver possibilidade, eu não quero mais. Agora que eu sei o que é não ter, né? Quantas reuniões, quantas visitas que a gente fazia sem ter vontade, porque tinha que fazer, e que agora eu acredito que eu vou ficar muito, muito mais seletiva do que eu já fui em outros momentos, e experiência, né, o que aprendi com a pandemia. Pode passar, por favor. A tecnologia, né, que foi de vilã a mocinha, né? Então, antes o que a gente brigava, né, principalmente com os filhos e com os alunos, né, eu brinco que as nossas aulas elas têm que ser mais interessantes do que o celular dos alunos, porque eu que dou aula numa faculdade, às vezes eu estou dando aula, está todo mundo no celular, eu não sei se eles estão digitando, se eles estão rindo de mim, fazendo piadinha um com o outro, então eu abstraio e dou aula, né? E hoje os meus alunos só conseguem ter aula porque eles têm um celular, porque a maioria das pessoas não tem um computador para cada um dentro de casa, né? Então as pessoas estão compartilhando as experiências e os espaços. Consumo consciente de informação também, né, pessoal? O desapego é muito importante, porque a gente fica ouvindo notícia o tempo inteiro, liga a televisão, é só tragédia, é só dor, é só sofrimento, né? Eu tenho trabalhado bastante e às vezes eu ligo a TV na hora do almoço, né? E às vezes tem um jornal e a hora que eu estou almoçando está mostrando as pessoas que não têm comida, está mostrando as pessoas sofrendo, né? Eu já perco a fome, já fico triste, então não é o momento para isso, né? Então vamos separar um momento também para que eu possa cuidar de mim e não ser bombardeada por tanta informação. E o ideal é pela manhã, a gente não vai olhar a notícia à noite, depois a gente não dorme, né? Porque aí fica impressionado com o número de mortos, né? Aquelas covas abertas, aquilo traz para a gente um sofrimento muito, muito grande. E respeitar a individualidade e a preferência de cada um. Lembrando que o mais importante é que sejam cuidados afetivos e efetivos. Não é só ligar para as pessoas, né? Às vezes eu vejo muitos filhos ligando para os pais para puxar a orelha. Você está saindo? Você tomou remédio? Você comeu? Né? A gente não liga para dizer, olha, liguei para ouvir tua voz, liguei para saber se está tudo bem, liguei porque deu saudade, né? A gente poder treinar um pouco mais esse cuidado uns dos outros, sem que seja esse checklist, essa cobrança. Senão, ao invés da gente ajudar e ter um momento interessante, a gente tem um momento de maior sofrimento e de chateação também. Tá? Pode passar, por favor.
Aqui, né, só para lembrar que a gente precisa ter segurança, né, essas orientações técnicas, elas vêm. A gente ainda não tem muito material publicado sobre a Covid, mas a gente tem muito material publicado sobre outras situações, como o 11 de setembro nos Estados Unidos, como os tsunamis, que também atingiram muitas pessoas. O que a gente precisa fazer, né? A gente tem que buscar segurança, a gente não pode se manter sozinho e saber quando procurar ajuda. E enquanto a gente não tem a cura, que é nem a vacina, a gente pode trabalhar com prevenção. E o que pode ajudar a prevenção? Não vou dar receita, não vou dizer para vocês, todo mundo tem que meditar, todo mundo tem que comer fruta, porque a gente sabe muito bem que nós não vamos fazer isso, né? O que eu diria para vocês? Exercícios regulares. Qual exercício? O que vocês gostarem. Pode ser para quem faz ginástica, pode ser dentro de casa, pode ser me adaptando. Nutrição balanceada, alimentação consciente, tentar dormir bem, me conectar com as pessoas e com os amigos, né? Então, fazer com que a gente se movimente, isso faz bem, gente, em qualquer fase da nossa vida, né? Esses cuidados, eles são muito importantes. Pode passar, por favor? Lembrando, né, que o cuidado, ele é simples e possível, não é aquilo que eu vejo acontecer na casa das pessoas, né? Não é o que o outro está fazendo, mas é o quanto eu consigo me reconstruir. Tá? Pode passar. E aqui, né, para finalizar, não é possível tratar o anormal como se fosse normal. Não estamos em férias, não estamos em ano sabático, que é quando eu me planejo, né? Nós fomos interrompidos, nós temos que lembrar que isso aconteceu, que isso está acontecendo, e o quanto eu consigo trabalhar dessa maneira, equilibrando-se em movimento, né? Consertar o carro andando, que é possível, né? O que eu brinquei para vocês no início do meu próprio exemplo. Eu achei que eu ia por tudo, eu confesso até que os primeiros dias eu fiquei feliz, porque eu falei, nossa, eu vou ficar tranquilo um pouquinho, vou organizar a minha estante, né? Eu não consigo dar aula em frente da minha estante de livros, porque ela não é digna de ser mostrada, porque tem livro enfiado em todos os sentidos lá, e eu achei que eu fosse organizar durante a pandemia, não organizei, não consegui, não, já desisti, não vou organizar, né? Então a gente também vai ficando mais compassivo com a gente mesmo, né? Então como eu vou conseguindo me adaptar e não deixar o medo nortear as minhas respostas, né? Porque às vezes eu fico, tudo é muito assustador. E as emoções negativas, né? Então, às vezes a gente conversa com alguém, eu ligo para alguém, a gente só fala de problema, só fala da pandemia, né? Eu tenho uma amiga que me liga, às vezes ela fala assim, Maria, me conta alguma coisa boa, vamos falar de outra coisa, vamos falar mal de alguém, né? Porque é uma coisa assim, vamos sair dessa coisa, dessa aura pesada que a pandemia tem trazido, porque senão vai ficando contagioso, né? A gente fica o tempo inteiro falando nisso, pensando nisso. E essa hiperconexão também, às vezes, né, eu vi esses dias aconteceu a explosão lá no Líbano, né? Então a gente fica aqui agoniado com a pandemia, o Líbano, a nuvem de gafanhoto. Eu não vou poder ajudar com a nuvem de gafanhoto, eu não vou poder ajudar lá no Líbano, mas eu posso ajudar aqui, né? E às vezes eu posso ajudar financeiramente alguém que está precisando, que pode ser a moça que trabalha comigo e que não está trabalhando nesse período, pode ser telefonando para alguém que eu sei que está sozinho, e às vezes para eu cuidar do outro eu me fortaleço, né? Às vezes eu engulo o choro aqui para dar um apoio para alguém que está precisando e depois isso me faz melhor, me sinto bem. E a importância em alguns momentos, né, da desconexão e do desapego. Deixa o celular de lado um pouco, deixa as notícias um pouco, né, faz alguma coisa que você gosta, né, e transformar a crise em oportunidade de transformação. E estratégias que incluam a palavra, né, claro, eu sou psicóloga, eu trabalho com a fala, né, conta para alguém o que você está sentindo, divide. Tudo aquilo que a gente divide fica mais leve de ser carregado, né? A gente não pode terminar com a pandemia hoje, provavelmente a gente vai viver mais um tempo com ela. Então eu queria, né, deixar essa última mensagem, que é um provérbio chinês que eu gosto muito, está no próximo slide, e para que a gente reflita, né? Você não pode evitar que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles construam ninhos nos seus cabelos, né? Então
vamos refletir um pouco quanto nós também estamos sofrendo com o que não deveríamos, né? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Segue meu contato no próximo slide, para quem tiver alguma dúvida também, meu e-mail, né? E acho que a gente tem um tempo ainda para conversar. Temos sim. Nossa, doutora Valmari, é maravilhoso. A senhora é encantadora a sua fala, encantadora. Olha, temos muitos parabéns aqui. As pessoas realmente adoraram a palestra, né? E aquilo que conversamos, né? É realmente uma necessidade, né, de falar sobre esse tema, de colocar essas questões das emoções, né? E vem trazer. Então, há muitos elogios, nota 1000, maravilhoso, ótima palestra, parabéns. Muito bom, né? Maravilhoso, e o tema foi muito pertinente, né? Pessoas também agradecendo os temas que temos trazidos também para o nosso canal, né? Envelhecimento. Então, ficamos muito contentes, eu estou muito feliz também, muito orgulhosa de tê-la também no nosso programa, porque é muito bacana. Antes de eu entrar aqui também com algumas questões, eu gostaria de passar a palavra também para a dona Carmen, né? Para ela comentar um pouquinho da palestra e algumas questões. Dona Carmen, por favor. Pois é, maravilhoso. Também fiquei encantada, adorei, Valmari, você fala assim com uma facilidade que entra na gente. A professora Maria Nilza falou isso, me confortou muito. Olha que legal, né? Você poder dizer. E tem muita gente assistindo a gente. Então, isso é muito bom. Estão querendo seu e-mail, depois tem ali, né? Estão querendo também seu e-mail, está aqui. E tem uma outra professora que falou, a Sandra, falou muito do que eu sinto e vivo. Então, isso é importante, né? Que eles fazem. Tânia, você encontrou alguma pergunta para a professora? Tem algumas Não, eu tenho algumas perguntas aqui também, quero fazer um registro também da professora, deixa eu falar certinho, Ivandira, né? Porque não é que eu estou acompanhando aqui. Ela disse que a minha sexta-feira fica maravilhosa, porque ter palestras como essa é excelente. Então, a gente fica bem contente também com isso. Professora Valmari, olha, eu tenho algumas questões aqui, que a senhora pudesse comentar um pouquinho, tá? Vou trazer aqui. Olha, é uma questão muito comum, né? E colocada aqui também no chat. Que os profissionais da educação, eles normalmente, até pelo trabalho, né, nessa interação com alunos, com gestão, então, lidar com as pessoas gera, de alguma forma, um estresse, alguma ansiedade, né? E que ficou muito amplificado por conta desse momento que a senhora explicou tão bem aí, por conta da pandemia. E há um relato aqui, por exemplo, de que os professores já fazem uso, de repente, até por esse período dessa ansiedade pré-pandemia, e que agora, né, podem ter acentuado essa medicação e aí vem fazendo uso contínuo dela. E a pergunta esse uso contínuo de medicamentos ou do não trato, né, dessa saúde, da saúde mental, o que isso acarreta ao longo do envelhecimento, né? Como que a pessoa chega aí já com seus 65, 70, 75, e muitas vezes elas não estão aposentadas, né? Ou pelo menos elas fazem a transição de carreira, né? Se aposentam, mas acabam que precisam trabalhar ainda por questões financeiras, questões econômicas. E o que a senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? E a segunda pergunta, na verdade tem algumas aqui, mas a segunda eu acho que a senhora também já pode emendar a resposta. As redes sociais, né? As redes sociais, elas têm um impacto positivo para melhorar essa saúde mental, e principalmente pensando no envelhecimento para as pessoas idosas? Se isso acontece, de que forma isso pode ser proveitoso, né, para esse público, ou como que ele pode avaliar o que de fato é proveitoso para ele. Se a senhora pudesse comentar essas duas questões, por favor. Perfeito. Eu agradeço os elogios de vocês, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu acredito muito que essas trocas também me alimentam para fazer para seguir da forma que eu sigo, né? E eu sou um bom exemplo de colocar em prática tudo aquilo que eu quero que as pessoas percebam. Eu fico muito feliz quando alguém se identifica com aquilo que está sendo dito,
Porque muitos dos sofrimentos, as pessoas acham que é só delas e que elas sofrem sozinhas, que elas são fracas ou que elas são erradas. E a depressão é assim, as pessoas às vezes se sentem mal porque acham que elas tinham que dar conta. E aí quando você conversa com alguém, tá todo mundo sentindo a mesma coisa, tá todo mundo passando pela mesma dificuldade, e acho que a gente saber que não é uma falha da gente, que faz parte do ser humano e do viver esse sofrimento, eu acredito que isso nos acalente bastante. Seu comentário anterior. Quanto à questão da ansiedade, né, eu como psicóloga e tenho colegas que talvez pensem um pouco diferente de mim, mas eu vou dizer da minha prática, eu não sou totalmente contra medicamento. Às vezes eu peço que o paciente procure um profissional para tomar um medicamento, porque às vezes sem um medicamento a pessoa não consegue nem conversar com o psicólogo, ou não consegue suportar. O que eu me preocupo com o medicamento é quando você usa o medicamento como uma muleta e você não cuida do problema que está lesionado. Eu anestesio, né? Então, o medicamento ele tem que servir como uma boia. Então, no momento que eu estou me afogando lá no rio, não adianta alguém chegar e falar assim, Valmari, bate o pé, respira, bate a mão, nada. Não vou nadar, eu estou me afogando, eu quero sair da água. Então, o remédio me tira da água. Depois que eu estou lá fora, em segurança, os 2 pezinhos na terra, alguém vai me dizer, Valmari, vamos aprender a nadar? Então vamos. Eu entro na água devagar, numa profundidade que dá pé, eu vou aprendendo a nadar. Quando eu já sei nadar, eu não preciso mais da boia, né? Então, a questão do medicamento, é importante que a gente saiba por que a gente está tomando. Eu sei que o trabalho de vocês é exaustivo e às vezes eu sei que a gente precisa às vezes do medicamento para poder dar conta de continuar, né? Porque olha, se eu não tiver medicada eu não consigo porque é muito denso. Aí a gente tem que entender por que é denso, né? Porque como eu estou lidando com aquela situação de ansiedade? Porque às vezes eu também estou me misturando com aquele problema. Eu não estou conseguindo entender que aquele problema faz parte daquela realidade. Eu dei o exemplo para vocês dos alunos no celular, porque as primeiras aulas, quando eu comecei, eu ficava muito chateada, eu ficava frustrada, porque eu falava, gente, minha aula deve ser muito chata, porque esse povo só fica no celular. Aí chegou uma hora e eu falei assim, gente, é isso. Eles vão ficar no celular e eu vou dar a minha aula. Se eles quiserem, se eles estiverem rindo de mim, tirando foto do meu sapato, mostrando um para o outro, eu vou me proteger um pouco disso e eu vou dar a minha aula. Então, isso parou de me deixar triste. Porque eu, às vezes, tinha dor de estômago de entrar em algumas salas, porque eu falava, gente, eu vou entrar naquela sala que tem aquelas 2 que ficam rindo a aula inteira. Então, eu já crio em mim uma resistência e eu já entro naquela sala muito pior. Então, isso, às vezes, vai potencializando as minhas ansiedades. E o problema do uso crônico do medicamento, porque tem alguns medicamentos que, assim, se for prescrito pelo médico, não tem problema. Qual é o problema? É que, às vezes, a gente renova a receita e não para pensar se aquele remédio está fazendo mal. Então, vou dar um exemplo de alguns ansiolíticos, né? A pessoa toma há 30 anos aquele remédio. Então, com o processo de envelhecimento, você vai tendo um limite no seu corpo, né? Então, o organismo vai se adaptando àquele medicamento. E com o tempo, alguns medicamentos provocam. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Os benzodiazepínicos, que são calmantes, né? O mais famoso, talvez o Rivotril, que as pessoas tomem muito. Ele aumenta o risco de queda em idosos. Então, o problema de você tomar remédio muito tempo, o uso, até alguns estudos com omeprazol e demência, também tem muito assunto que vem nessa direção. Então, precisa sempre avaliar, porque o uso crônico, por mais que o remédio faça bem, ele é uma substância externa no nosso organismo. Mas é muito custo-benefício. Às vezes é melhor o risco de queda do que a ansiedade. Em outros casos, é melhor controlar a ansiedade com outras medidas para não correr o risco de queda. Então, é muito caso a caso, mas se o médico está prescrevendo, provavelmente ele vai poder dar um suporte nesse sentido, porque às vezes não tem como parar o remédio. Para o remédio, a pessoa se desorganiza de um jeito que às vezes é melhor falar, não, toma, né? Como às vezes a gente tem alguns exemplos, a pessoa resolve parar de fumar, e ela fica tão irritada que às vezes a gente fala, pelo amor de Deus, fuma, porque ninguém te aguenta sem esse hábito, né? Então, a importância de cuidar dessa relação com o medicamento.
A outra pergunta, que foi a pergunta sobre as redes sociais, né? Eu acho que o problema não é a rede social, mas é o uso que eu faço da rede social, né? Porque a gente vivia até um tempo atrás o problema da TV, né? Tudo que aparecia no Fantástico era regra, né? Às vezes eu trabalhava muito no hospital e a pessoa chegava, nossa, eu quero fazer tal terapia porque falou no Fantástico que é boa, né? Agora a gente tem a rede social. Então, não é porque está na rede social que é verdade, né? Então, é o uso que eu vou fazer. Ela, ao mesmo tempo que pode me trazer uma informação e modelos de envelhecimento, né? Porque acho que a rede social também popularizou muitas formas de existir. Então, hoje, qualquer um de nós pode pôr lá a nossa vida, a nossa história, e isso serve de exemplo para que alguém se motiva, mas também pode servir de exemplo para que a gente se frustre, né? Porque se vocês entrarem agora não, na pandemia, que está todo mundo na mesma restrição, mas às vezes de domingo você entra no Instagram, no Facebook, está todo mundo passeando, fazendo almoço legal, só eu que estou aqui em casa trabalhando de domingo, né? Mas todo mundo que está trabalhando em casa de domingo não está postando na rede social. A gente só posta na rede social aquilo que é bonito, aquilo que a gente quer mostrar. Então, é tomar muito cuidado também, porque nem tudo é como as pessoas mostram. Porque senão eu falo, tá todo mundo bem, só eu que não. Tá todo mundo fazendo atividades ou recebendo homenagens e eu que não, né? Então, a gente tem que olhar com discernimento. Mas eu acho ainda que um uso correto, um uso coerente da rede social pode nos trazer conexão com outras pessoas e uma abertura ao novo, para eu ver coisas diferentes do que o meu mundinho, os meus amigos, a minha família, né? A gente vê coisas muito diferentes, mas usem com moderação. Não acreditem em tudo que vocês verem lá, porque se eu gravar um vídeo falando bonitinho, num cenário bonitinho, falando um monte de bobagem, há grande chance das pessoas acreditarem porque a pessoa é carismática. Né? E eu já vi cada vídeo de médico, de pesquisador falando a bobagem do século, e as pessoas lá, mas tem 1000 compartilhamentos, mas ele tem 1000, ele já tem 30 mil seguidores, né? Mas são pessoas que olharam, abriram, não significa que essas pessoas estão acreditando no que ele está dizendo, né? Não confiem que quantidade não é qualidade. Ok. Professora Valmari, eu tenho uma outra questão também, essa aqui é relacionada à questão das mulheres. Que seria mais comum, então, que as mulheres sofressem mais de ansiedade ou de depressão. Não sei se isso é verdadeiro, mas é uma questão. É verdade que há casos em que a depressão em idosos, nas mulheres, é mais comum? Isso confere? É verdade? O que a senhora poderia falar sobre isso? Olha, as mulheres, eu não acho que acomete mais as mulheres, mas as mulheres falam mais das emoções do que os homens. Talvez a depressão no homem, ela não apareça como depressão, mas ela aparece como alcoolismo, tabagismo, irritação, falta de autocuidado. E as mulheres, até por uma questão cultural, as mulheres se cuidam mais, até pela gestação, a mulher vai mais no médico. Os homens, quando chegam para tratamento, eles estão muito piores do que as mulheres quando procuram tratamento, porque eles esperam até o final, ou eles são levados pelas mulheres, né? Então, eles têm mais dificuldade. Está mudando, né, gente? Porque acho que a gente está mudando o papel de homem e mulher na nossa cultura. Tá muito mais parecido, né? Talvez daqui 20 anos, homens e mulheres tenham o mesmo tipo de... Talvez até antes, mas a gente ainda tem uma geração que o homem tem que ser forte, o homem não chora, o homem não fica triste... E a depressão deles é canalizada por outros espaços, e ela é muito mais autorizada para as mulheres. Eu diria para vocês, porque a depressão na velhice, ela tem menos características emocionais e mais características físicas. Então, a depressão no jovem, ela tem mais humor deprimido, tristeza. No idoso, ela tem mais desmotivação, falta de energia, anedonia, né, que é falta de tônus. Tanto que às vezes eu escuto dos pacientes, falam assim, Valmari, eu até queria ir, mas o corpo não ajuda, eu não tenho vontade. O que é esse corpo não ajuda, né? É aquela inércia, aquela moleza, falta energia. Isso também pode ser um indício de depressão. E que agora na pandemia, tá todo mundo meio assim,
A gente já não pode sair, para que eu vou ter vontade, vou me frustrar? Então, essa ideia, né, de que o homem é menos depressivo, eu acho que não. Tanto que a gente tem estatísticas de suicídio entre homens maiores do que entre mulheres, né? Então, a gente tem vários números aí. Eu diria que não é diferente. O que eu digo é que as mulheres falam mais e elas externalizam. Os homens sofrem mais calados, ou traduzindo por meio de comportamentos inadequados ou de doença orgânica. Né, impotência sexual, doenças com a sexualidade, às vezes você vai desconstruindo, chega num quadro depressivo que estava se traduzindo por essa questão, o uso abusivo de álcool também pode ser um indício. Para poder dar conta desse mal-estar, a pessoa bebe, come, né, transtornos alimentares. Sim. Bom, a gente já está no finalzinho aí do horário do nosso programa, mas eu ainda tenho duas questões aqui, se ela pudesse comentar um pouquinho. Deixa eu só buscar aqui. A professora Elisângela, ela diz que lidar com ansiedade realmente é a parte mais difícil, né? E que ela procura não fazer uso de medicamento, esse tipo de coisa, mas que realmente é bastante difícil. E também, e a professora Ana Cristina coloca aqui, e aí tem uma relação também um pouco dessa ansiedade, né? Como que ela pode dizer não, né? É uma dificuldade em dizer não, né? Ela fala da questão da sobrecarga de trabalho e de função, mas isso também está ampliado, por exemplo, para a questão dos papéis, né? Da profissionais, familiares, né? Como que ela pode dizer não, né? Ela se sente mal dizendo não, né? Muito provavelmente, né? Tem dificuldade. Nós temos dificuldade, né? De dizer não às coisas. Eu só pudesse comentar um pouquinho. A gente está com um tempo bem restrito, então se pudesse... Vou ser breve. A gente já poderia dar sequência também, tá bom? Então, por favor. Tá, a questão da ansiedade, você pode trabalhar um pouco com terapias não farmacológicas e encontrar atividades que te ajudem a lidar com essa atividade física. Então, quem é mais ativo, correr, ginástica, ajuda bastante, trabalhos manuais, ou até quem consegue meditação, gente, meditação é muito bom, porque melhora a concentração, respiração. Às vezes, no momento que você está com crise de ansiedade, só de você toca no próprio corpo, sente a respiração, isso já te ajuda e alivia bastante. E às vezes essa ansiedade vem exatamente do não dizer não, né? Às vezes a gente não pode dizer não, porque é uma demanda de trabalho, e às vezes a gente não diz não porque a gente se sente culpado por não estar fazendo o que o outro pediu, né? A gente ainda tem uma educação uma herança muito judaico-cristã, né, da culpa, né? Então, mas e se eu disser não? Gente, todo mundo aqui ouve não e a gente não morre, a gente fica triste. Mas passa, paciência, né? Porque às vezes, né, eu gosto muito de um exemplo que é da máscara de oxigênio no avião, né? Qual é a orientação? Primeiro eu coloco a máscara em mim, depois eu coloco nas outras pessoas. Não é porque eu sou egoísta e farinha é pouco, meu pirão primeiro, né? Mas porque eu colocando em mim, eu garanto que eu posso ajudar as pessoas caso elas precisem. Porque se eu coloco na criança, eu coloco numa outra pessoa doente ou num idoso, eles podem não conseguir me ajudar. Então, às vezes, o dizer não para o outro é para preservar o nosso equilíbrio, né? E tem formas e formas de dizer não. Eu não preciso ser mal educada, mas eu poderia ter dito, Tânia, obrigada pelo convite, adorei, mas eu prefiro não fazer nesse momento porque eu estou sobrecarregada. Ela ficaria chateada comigo, eu ficaria triste, porque eu também não responderia algo que eu gosto de fazer, mas seria melhor eu ter feito isso do que eu ter vindo aqui irritada, cansada, de má vontade, porque aí ficaria muito pior, né? Vocês não terem uma aula era melhor do que terem uma aula mal dada, mal preparada, com uma pessoa que não está inteira fazendo a atividade com vocês. Né? Às vezes o não ele pode fazer muito bem para a gente e para as pessoas também. Dói, mas sara. Ai, ótimo, doutora Valmari, muito bom. Doutora Valmari é super ocupada, né? É uma profissional excelente, bastante ocupada, mas é um prazer e uma necessidade mesmo trazê-la para o programa. Né? A doutora Cláudia Fló também já esteve aqui conosco também, falou bastante, e sem dúvida nós ficamos muito felizes em ter a doutora Valmari aqui.
Para variar, né? Eu estou triste porque eu gostaria de poder continuar conversando mais com a doutora Valmari, conversando mais com vocês, mas infelizmente a gente está aí a 2 minutinhos do final do nosso programa, então eu gostaria de retornar a palavra, né, para a doutora Valmari, para que ela possa também se despedir, passar algum contato, né, porque as pessoas estão pedindo também contato aqui. A sequência para a dona Carmen e eu volto para me despedir de vocês, tá bom? Eu agradeço o convite, né? Acho que, apesar das correrias todas, essa é uma das atividades que me agrada, me dá prazer. Saber que o que eu estou dizendo faz sentido para vocês, me estimula a continuar nessa linha, trabalhando com isso e pensar na minha própria vida também, né? Acho que todas essas trocas, elas são muito ricas. A gente tem que aprender, né, a fazer isso virtualmente. Eu gosto muito de estar junto, né? Eu gostaria de estar vendo os rostos de vocês enquanto eu falo, ouvindo as perguntas de vocês, né? Mas a gente vai trabalhando aí com o possível. Então, espero ter contribuído e que vocês possam tirar um proveito aí de todas essas questões que foram discutidas. E muito obrigada pelo convite e pela confiança aí, por me atribuir uma função de tão responsabilidade para tanta gente aí dentro do nosso estado. Obrigada. Foi muito bom, Valmari, muito bom. Como disse uma professora aqui, que tarde gostosa. Ela disse, me senti realizada. Então, eu acho que, mais uma vez, queremos agradecer sua presença, você doar seu tempo para a gente, porque as pessoas vêm aqui com a maior boa vontade. Então, todas as homenagens que recebemos, todos os parabéns são meus também, foi muito gostoso. Né? E quem sabe uma outra oportunidade a gente tenha também e você volte a estar com a gente. Um beijo grande para você. Obrigada para vocês todos, viu? Obrigada. Tchau. Pessoal, eu agradeço muito mais uma vez a doutora Valmari por ter cedido o seu tempo e estar conosco aqui nessa tarde. Vou dizer que foi uma tarde maravilhosa, muito gostosa realmente, né? Um tema muito, muito bom de ser discutido. Eu quero agradecer muito a audiência na tarde de hoje, agradecer a presença de vocês e a participação. Informo mais uma vez que o programa de hoje, vocês conseguem, né, rever como reprise no nosso canal do YouTube, canal oficial do Centro de Mídia no YouTube, e a programação fica no site do Centro de Mídia, aí toda sexta-feira temos aí um convidado especial para que possa falar com vocês sobre um tema tão importante, que é o envelhecimento ativo, tá bom? Agradeço a companhia de todos e desejo a todos uma boa tarde. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.